amigos que nos acompanham pela opção Play. O tema de hoje é Plano Diretor. E para entender um pouco mais sobre esse plano, nós vamos conversar com alguns coordenadores de eixo que vão explicar cada área do plano. Bom dia. Bom dia. Ariel Silveira, que é o coordenador de desenvolvimento humano, né? Explica para nós o que é esse desenvolvimento humano dentro do plano diretor. Bom, para a gente começar a explicar o eixo, eu faço uma referência ao atual plano diretor, que a dinâmica da estratégia de divisão em eixos temáticos foi mantida do atual plano diretor, a Lei 171 de 2007, porque nós entendemos tecnicamente que a manutenção desse modelo e a persistência nesse novo modelo recepcionado e elaborado em 2007 era necessário, visto que 10 anos de plano diretor não seria suficiente para uma alteração de modelo urbanístico que foi feito desde que Goiânia existe. Então, Goiânia sai do modelo de zoneamento específico, em que cada bairro ou que cada conjunto de bairros tem uma especificidade, um tipo de uso pré-estabelecido, e a gente, com a alteração desse modelo, passando a ter as zonas definidas e vinculadas aos eixos de mobilidade, a gente tem essa alteração. Então, a gente, mantendo esse modelo de 2007 para o atual, a gente percebeu que um dos eixos tinha uma necessidade de alteração conceitual, que era justamente o eixo de desenvolvimento humano. Ele, à época do plano diretor 2007, ele tinha, o nome dele era Eixo de Desenvolvimento Sociocultural, e por um equívoco e às vezes até uma má comunicação do projeto de lei à época, não se teve a ciência de que o eixo tinha um enfoque na pessoa. Então, plano diretor, a gente discute o meio ambiente, a gente discute a mobilidade, a gente discute o ordenamento territorial, a gente discute como gerir isso, e tínhamos esse eixo sociocultural que era para tratar da pessoa, como o cidadão, como o visitante de Goiânia vai recepcionar esse planejamento urbano e como que ele de fato vai usufruir dessa cidade. Então a gente optou, seguindo alguns modelos de planejamento, tanto de regiões metropolitanas quanto outros planejamentos de outras cidades no Brasil e também mundo afora, de que era necessário dizer para a população de que esse eixo preocupa-se com ela e então estabelecer essa mudança de nome de sociocultural para humano para dizer a cidade está sendo planejada, está sendo feita para a pessoa. Não adianta a gente pensar em qualquer planejamento, idealizar qualquer tipo de modelo urbano se a gente não considerar quem de fato vai usar. A gente passaria a construir uma cidade vazia, passaria a construir uma cidade que não teria sentido se a gente não considerasse esse usuário de fato, seja ele habitante ou não. Então a gente precisou dessa alteração para que a gente dissesse do que a prefeitura, do que o modelo do plano diretor a ser aprovado pelos vereadores e sancionado pelo prefeito, com o que e como ele se preocupa com esse cidadão. Então esse eixo ele busca fazer uma integração do planejamento urbano de fato com as matérias setoriais, sejam elas educação, saúde, cultura, turismo, esporte, lazer, segurança. Uma alteração e uma novidade também foi a matéria da segurança pública, porque apesar de ser uma atribuição do governo estadual, a gente precisa entender como o planejamento urbano pode qualificar essas cidades e garantir uma sensação de segurança melhor na cidade. Então, segurança não é estabelecer viaturas para toda esquina, não é colocar um policial armado ou desarmado, que seja, em qualquer local. É dizer, como que o poder público, através do seu planejamento urbano, garante uma qualidade de vida e uma segurança ao seu habitante e aos seus usuários. Então, são essas as duas principais alterações, primeira do nome e a segunda da incorporação desse tema de segurança. E com isso, a gente precisa, no plano diretor e dentro desse eixo, absorver todas essas matérias setoriais. Então, o plano diretor revisado há 10 anos, ele tem matérias que são anuais, que são plurianuais, que são bianuais. Então, a gente precisava, e é factível que o plano diretor faça isso, recepcionar uma matéria de um Plano Nacional de Educação e como que o município recepciona esse Plano Municipal de Educação, como que a saúde, que precisa captar verbas e tem já verbas destinadas do governo federal anuais, como que a política anual da saúde está sendo distribuída no território e como que essa verba é destinada para bairro tal, a outro bairro, como que isso é distribuído no território e essa relação com todas essas matérias setoriais.
a necessidade, e aí é uma diretriz que o plano diretor traz, de estabelecer um plano municipal de cultura, um plano de turismo. Então esse eixo ele vem com uma macro diretriz dizendo a cidade só vai funcionar se essas matérias setoriais estiverem vinculadas a esse planejamento urbano. Então ele traz essa diretriz. E uma terceira novidade é a cota solidária, que ela é um pouco afeta ao ordenamento territorial, mas ela foi estabelecida nesse eixo por ser uma matéria habitacional, que também faz parte desse eixo. Então não adianta eu falar que eu vou ter todas as matérias setoriais se eu não garantir onde a pessoa de fato vai morar. Então a cota solidária ela prevê que nos novos parcelamentos, nos novos loteamentos, exista um trecho e uma porcentagem daquela área destinada exclusivamente à política habitacional do novo bairro. Entendi. Certinho. Muito obrigada, Ariel. Nós estamos com o coordenador do Eixo de Desenvolvimento Econômico, Luciano Gomes. Bem-vindo, Luciano. Fala um pouquinho pra gente o que está dentro do seu eixo, o que está sendo pensado para a cidade de Goiânia. Lívia, a gente facilmente verifica que o impacto da crise econômica no Brasil, logicamente, atinge todos os entes federativos, todos os municípios, e Goiânia não tem como ficar de fora desse impacto, né? A gente percebe a grande dificuldade que as empresas na nossa cidade têm para exercer as suas atividades, gerar emprego. O plano diretor com uma norma diretiva, logicamente que não tem como a gente, no plano diretor, exaurir todas as questões, mas as linhas para caminhar, do ponto de vista econômico, nós buscamos tratar. E nós nós inovamos algumas questões. Por exemplo, regulamos melhor os arranjos produtivos locais, a instituição dos polos de desenvolvimento econômico que existiam de uma forma muito primária no 2007, mas que agora é tratado de uma forma mais robusta. Diferenciar para você o que é um arranjo produtivo local, o que é um polo de desenvolvimento econômico. Arranjo produtivo local é uma localidade econômica direcionada pelo mercado. Um exemplo claro disso é a região do 44. As empresas da área de comércio e vestuários se acharam interessante montarem as suas atividades ali. O polo de desenvolvimento é uma área direcionada pelo poder público. Ele escolhe aquela área para que aquela área seja trabalhada do ponto de vista econômico, né? Desenvolvimento das atividades econômicas, geração de emprego e renda, né? Então nós instituímos 6 polos de desenvolvimento econômico, 2 arranjos produtivos locais, Moda Goiânia e o agronegócio. O plano diretor deu um enfoque também muito grande com relação à desburocratização, né? Licenciamento, ampliação dos licenciamentos pela internet, que isso já está sendo feito pela administração, mas que vai ser intensificado, com certeza, para facilitar para o empresariado, para as pessoas desenvolverem com tranquilidade suas atividades. O mote, a intenção maior do desenvolvimento econômico, logicamente sustentado na questão ambiental, jamais esquecendo, porque a gente percebe claramente a qualidade do ambiente que a gente vive, né? E se nós não preservarmos, nós vamos perder também a nossa qualidade de vida. Então, o desenvolvimento econômico, sim, mas sustentado nas questões ambientais. Então, basicamente, o que a gente procurou e trabalhou nos diagnósticos e com os prognósticos é um desenvolvimento econômico, uma qualidade de vida para mim, para você, para todos nós e na nossa cidade. Onde estão esses novos polos de desenvolvimento econômico e como eles foram escolhidos? Certo. Foram instituídos 2 polos de tecnologia. Hoje, se nós esquecermos as questões de inovação tecnológica, ficamos para trás, né? Só para você ter uma ideia, no plano diretor de Florianópolis, cita-se, se não me engano, 2 vezes a palavra inovação, mas lá existem 3 polos de tecnologia lá, né? Então não é nem a quantidade de palavras descritas no plano diretor que vão dar efetividade. O importante é haver a previsão, né? Então são 2 polos de tecnologia. Que o plano diretor abraçou o Parque Tecnológico Samambaia, que é um projeto da Universidade Federal de Goiás. Então, é lá na região da Universidade Federal de Goiás.
E outro, pela proximidade lá na região do Goiânia 2 e pela inviabilidade de ocupação de habitações ao redor, está ali circundando a estação de tratamento de esgoto, ali na Perimetral Norte, no Goiânia 2. Próximo ao Parque Tecnológico Samambaia, e é uma área que não pode ser ocupada por habitações. Então, pensou-se na atividade limpa, né, que é a atividade tecnológica. Outro polo direcionado, que é o Aerótrópole. O que é o Aerótrópole? É um polo de desenvolvimento voltado ao modal aéreo, que está ali na proximidade do aeroporto de Goiânia. Na Lei Complementar 171, que é o plano diretor vigente, nos anexos já previa o Aerótrópole, mas no texto não trazia nada sobre o Aerótrópole, que é esse polo de desenvolvimento voltado ao modal aéreo. Então agora nós, efetivamente, no texto colocamos o Aerótrópole. E outros 3 em área de urbanização específica, ou seja, áreas manchadas no mapa, né, que são uma saída para Trindade, de Goianira e de ali Bonfinópolis, se não me engano. Agora é na GO 010, agora sair para onde que vai certinho, esqueci. Então são áreas que têm uma sustentação em uma via de grande porte, né? E que vão dar também para regiões onde necessitam de um suporte de atividade econômica serem fortalecidas. Certo. E a questão de atrair indústrias também está dentro desse... Não tem como a gente impor, né? Isso aí, assim, a área está prevista. Agora, se vai haver interesse de indústrias vir aqui ou não, isso não depende de nós, né? O município, na minuta do Código Tributário que está sendo estudada, ela está prevendo incentivos fiscais para polos de desenvolvimento econômico. Agora, em virtude da competência tributária do município, a gente fica até um pouco limitado em dar grandes incentivos. Não tem como o município, por exemplo, dar incentivo para ICMS. Cabe ao Estado dar incentivo ICMS. Não cabe ao município dar incentivo para IPI, que é para as indústrias. Né? O município poderia dar, por exemplo, um incentivo de PTU, né? Então, até que ponto isso vai atrair? O município está manchando as áreas e está prevendo possibilidade de incentivos fiscais, mas até que ponto isso vai acontecer não depende da gente. Certinho, muito obrigada. Tá bom, obrigado a você. Estamos aqui com a Marta Horta, que é coordenadora do eixo de gestão urbana do Plano Diretor. Bem-vinda. Bom dia. Você pode falar um pouquinho para a gente sobre o que trata o seu eixo dentro do Plano Diretor, tudo que ele abrange? Falar de gestão urbana é falar da gestão institucional administrativa, né, do Poder Executivo. Ele tem uma responsabilidade de tentar garantir, né, o desenvolvimento da cidade, de uma maneira geral, sobre todos os seus aspectos. Respaldado no princípio ideológico da política urbana. O que é a política urbana? Né? Ela é a política que direciona a organização das funções e atividades urbanas no território. Significa eu compreender que o desenho, né, da cidade, como ela é hoje, ela guarda algumas características. Primeiro, ter a reserva de áreas para morar. Em segundo lugar, ele ter direcionado a instalação de atividades comerciais, de prestação de serviço, de saúde, de educação. Tudo isso são linhas de ação que o poder público tem que garantir para que seja possível atender toda essa demanda de serviços. A cidade estar estruturada e garantindo esta possibilidade do cidadão ter a sua casa, ter o seu trabalho, ter assistência à saúde, à educação, possibilidade de mobilidade, o ir e vir beneficiado por um traçado harmônico, correto, ter o transporte coletivo,
ter o sistema de saúde atendendo, a proposta da educação da mesma forma. Então, é essa gerência que se chama política urbana, né? É o discurso da política urbana. E a gestão precisa estar estruturada com um sistema institucional administrativo moderno, com quadros de servidores habilitados e capacitados, com recursos financeiros oriundos de todas as esferas, né? de todas as suas fontes, a possibilidade de se articular primeiro internamente e depois se articular nas outras instâncias de governo, ter acesso e diálogo com a população, a sociedade civil organizada, e um eixo muito importante que é essa articulação com os municípios da região metropolitana. Goiânia, enquanto capital, né, ela guarda uma certa importância, né, na região centro-oeste. É uma cidade de ponta, cosmopolita, avançada em termos de tecnologias, em termos de legislação urbanística e capacitada para agregar as expectativas de uma cidade que faz parte das redes das cidades brasileiras e ponta, né, na região centro-oeste. E um outro aspecto importante também, que é uma das responsabilidades do eixo da gestão, é garantir o diálogo com os conselhos e comitês que cuidam do bem mais precioso do nosso território, que é a água, né? E falando em água, tem que trabalhar a região metropolitana no sentido daquelas questões de interesse comum, né? Que é a articulação entre os municípios, possibilidade de agenciar programas que garantam, né, o interesse comum, por exemplo, da questão do tratamento dos resíduos sólidos, né, a água, a questão das coberturas vegetais. Então, Goiânia tem que se preparar para ser uma cidade de ponta e ordenadora, né, dessas funções que são tão importantes para o cidadão, tanto de Goiânia quanto da região metropolitana. Esse foi o objetivo que norteou toda a construção desse eixo? Desse eixo, exatamente. A gente, a cada etapa do trabalho, nós exaurimos, né, os estudos sobre os desenhos institucionais, né, da estrutura do Poder Executivo. Trabalhamos a capacitação e avaliação e buscando identificar o nível dos servidores, trabalhar a questão salarial, fazer uma análise sobre isso, o que significa esse contingente, aonde ele está, o que ele está fazendo, se ele está cumprindo sua atribuição e sua competência. É como se a gente estivesse afinando uma série de instrumentos, né? Para depois, na hora do concerto, a plateia levantar e pedir bis, né? Normalmente a gente faz essas analogias porque é uma reação em cadeia. Como é em reação em cadeia, você ter a política da saúde, um plano setorial da saúde, um projeto específico de vacinação, uma ação conjunta, né, com o poder público no sentido de estender as redes de atendimento. O que é isso? Construção de unidades de saúde, trabalhar o médico na família, é tudo uma reação em cadeia. E o município tem que estar preparado para orquestrar e gerenciar todo esse processo. Certinho. Muito obrigada, Marta. É isso, só. Parece pouco, mas é uma coisa que... Não. Parece pouco, porque não aparece esse discurso. Eu fiquei né? assustada com a quantidade de coisa que esse eixo abrange. A gente fica assustada porque, na verdade, quando você vai trabalhar a cidade, existem outros interesses, né? Sim. O meu interesse é que a gestão seja capaz de gerir todas essas dificuldades e potencialidades que existem na cidade. A Jana Azevedo, ela é coordenadora operacional
do plano diretor e vai falar aqui pra gente um pouquinho sobre o eixo ambiental. Na verdade, é o eixo sustentabilidade socioambiental. O que foi pensado para esse eixo? Fala um pouquinho para a população entender. O que acontece? O eixo socioambiental, ele busca gerir as informações legais sobre o aspecto do meio ambiente, tentando vincular algumas situações protetivas que já ocorrem no âmbito federal e trazer para o urbano, né? O ambiente urbano. Porque o que acontece? É uma dinâmica atual. Colocar regras que são próprias do rural em ambiente já urbanizado. Então, a novidade do plano diretor vem tratar como que eu vou usar esses espaços que são vinculados ao meio ambiente, tanto para você fazer uma exploração econômica, para exercer uma atividade, seja ela comercial ou mesmo de lazer, assim como quais são as medidas protetivas que vão ser vinculadas a ela, sendo elas um pouco mais brandas do que uma situação como no âmbito rural. Porque o âmbito rural tem um fator de preservação preponderante, porque ele tem que garantir, né, que os mananciais aconteçam de forma eficiente para garantir o bem-estar como um todo, né, do ambiente urbano também, para criar esse equilíbrio. Por isso que na nossa normativa a gente bateu muito em não se criar um ambiente de expansão urbana avançando nas macrozonas rurais, porque o entendimento da equipe foi que esse ambiente de preservação ele tem que ser considerado e preservado por uma questão de subsistência de todos os cidadãos, né? É basicamente isso. Então você encontrar a valorização, as estratégias para você valorizar esses ambientes, né? O que fazer enquanto você tem um ambiente de risco, um processo erosivo, né? Quais são as estratégias capazes de você mitigar essas situações, a proteção dos recursos hídricos, né? Ele fala também de você combinar com a região metropolitana algumas situações que são de interesse comum, que seria águas, resíduos sólidos, né? Então, isso também o plano diretor vem tratando, né? Mas, no entanto, a maior novidade é se tratando de um aspecto da leitura legal. Vamos considerar o parque urbano hoje em Goiânia. O parque como Faca Brava, Leão, eles são considerados em Goiânia como unidades de conservação. Quando eu entro na denúncia legal, eu entro nos ditames federais, ele diz que uma unidade de conservação, eu não posso sequer entrar para um ambiente de lazer. Então nós estaríamos todos irregulares. Então a nova tratativa vem tirar essa terminologia, vem garantir a proteção, mas vem também combinar o ambiente urbano, né, que é próprio desse aspecto em se tratando de parque. Então, eu não há que se falar no Parque Altamira Pacheco, né, do João Leite, porque lá eu tenho um plano de manejo e eu vou garantir as situações previstas no plano de manejo. Não é o caso do Parque Urbano, do Areão, do Vaca Brava, do Flamboyant. Eles têm condições próprias, né, de atividades. É uma grande novidade. Então ele vem reclassificando esses parques, né, e identificando quais são as medidas protetivas necessárias para garantir em cada um deles. Então, com esse plano, o que se quer passar e criar é uma cidade que desenvolva, que tudo, mas sem esquecer esse lado da preservação. O que ocorre hoje é porque às vezes fica num ambiente muito subjetivo, né? Então, de repente, tirou-se uma árvore, né, para construir uma via. Gente, pode. A legislação contempla esse tipo de intervenção. Claro que você tem que fazer as compensações. E é isso que tem que estar garantido. Então, ele vem esclarecer muito esse aspecto. As áreas verdes do município, e que estão nos canteiros centrais, né, das vias, né, eles servem apenas de ambiência. A árvore, de fato, ela tem que estar no ambiente calçada, que é onde vou circular o pedestre. Aqui é invertido, eu sombreio para o carro, eu não sombreio para o pedestre. O que a gente vem trazer é fortalecer isso. Qual o ambiente que eu quero para a população e que eu possa garantir uma sistemática de modal, né? E que eu, por exemplo, estimule a transferência da pessoa sair do carro e ir para um passeio, fazer uma caminhada ou pegar mesmo um transporte coletivo. Então essas ambiências
E é isso que vem se discutindo dentro desse eixo, dentro dessa estratégia. Certinho, muito obrigada, Jana. A Germana Arantes é coordenadora do eixo de gestão de ordenamento territorial. Bem-vinda, Germana. Obrigada. Fala um pouquinho pra gente o que está dentro do seu eixo, como ele foi pensado. Bom, o eixo do ordenamento territorial, eu costumo dizer que ele é o rebatimento de todos os outros eixos dentro de um só, né? Então, tanto é que assim, na minuta do plano diretor é o último eixo a ser abordado, porque sobre ele vai refletir tudo que foi direcionado do desenvolvimento humano, do ambiental, da mobilidade, do econômico, da própria gestão urbana. Então ele faz essa consolidação, né, dos demais tópicos abordados, das demais estratégias, e isso é rebatido no modelo espacial, que é o mapa, né, que a gente desenvolve, traçando ali onde é possível fazer o uso e a ocupação do território no município de Goiânia. Então, o território é compreendido de um modo total, né? Quando a gente fala do planejamento, estamos planejando tanto o urbano quanto o rural, tanto que esse plano ele inova nessa seara também, porque o plano anterior ele subdividiu a cidade em grandes zonas, macrozonas, são 8 macrozonas, 7 delas rurais e 1 urbano. E direcionou a política de ocupação, as diretrizes, né, auto-aplicáveis, para a região urbana. E o rural ficou dependendo ali do zoneamento ecológico e econômico, que é uma lei a parte que viria detalhar. Esse plano de agora, ele já traz, né, grandes diretrizes de ocupação para essas áreas rurais também. Logicamente que uma ocupação compatível ao meio rural, né, diferente da ocupação do meio urbano. Em linhas gerais, para entender melhor também a questão do ordenamento territorial, diferentemente de várias cidades do Brasil, Goiânia ela aborda a lei de uso e ocupação do solo dentro do próprio plano diretor. Alguns municípios subdividem, né, fazem uma lei só de plano diretor e uma lei destinada ao uso e ocupação do solo. Goiânia abarca isso tudo numa lei só, desde da 171, do nosso plano atual, da lei complementar 171. Anteriormente a isso, nós possuíamos também 2 leis em separado, mas a partir da 171 compreendeu-se a necessidade de manter esses 2 institutos juntos, essas 2 leis, e com o nosso diagnóstico feito para a revisão do plano, houve a intenção de se manter, por entender que a aplicabilidade, a efetividade é maior, né, na hora da aplicação da lei e do seu controle. Essa lei nova também, né, no âmbito do ordenamento territorial, no zoneamento, não digo mais no macrozoneamento, mas já olhando as unidades territoriais, nós criamos a área de proteção, de preservação cultural, a PAC, chamamos de APAC, e nela foram mapeados os bens tombados do município e criados no entorno do bem tombado uma área envoltória para a maior preservação da visibilidade, da ambiência desses bens tombados. Isso foi resultado de um grupo que trabalhou ao longo de um ano, juntamente às esferas federal, estadual e municipal, representado pelos órgãos, né, culturais dessas esferas, juntamente conosco, e foi possível delimitar, né, algo que se aproximasse das 3 realidades, das 3 esferas, com parâmetros urbanísticos próprios, de como poder construir no entorno desses bens tombados. Então, dentro disso, o centro tem uma preocupação com a preservação ali da região central? Sem dúvida, porque o plano atual, o centro ele é todo adensável, é possível verticalizar nele inteiro. Só que a gente sabe da realidade do centro, inúmeros bens tombados na região, pelos 3 órgãos, né, por infância, culto, seduz. Então, houve esse cuidado em mapear a realidade, em tentar preservar a nossa história, a ambiência desses locais, a visibilidade desses bens tombados, a própria paisagem, né? Mas não só o centro, temos outros bairros também que tem bem tombado e que foi feito isso. Além dos bens tombados, nós deixamos a possibilidade de criar zonas especiais de interesse cultural
para aqueles bens que não são tombados, mas que há um reconhecido interesse, né, histórico, cultural, artístico em determinada construção, e que aí, por ato do chefe do Poder Executivo, do prefeito, poderia ser expedido ali as formas de proteção e de ocupação daqueles bens identificados como de interesse cultural. Certo. Bom, esse é um dos diversos tópicos. O eixo ele é bem extenso, mas eu acho que dá para dar um panorama, né? Certinho. Muito obrigada, De Jamila. nada. O Sérgio Wiederhecker é o coordenador do eixo de mobilidade, acessibilidade e transporte do Plano Diretor. Bem-vindo, Sérgio. Muito obrigado. Fala um pouquinho sobre o que está dentro do seu eixo e como que foram os trabalhos para desenvolver esse novo Plano Diretor. Pois não. O eixo de mobilidade, acessibilidade e transportes, ele se preocupa com uma das áreas do urbanismo consideradas mais importantes nas cidades modernas. Num congresso que houve em Atenas, em 1933, foi numa das primeiras ocasiões em que o urbanismo se preocupou em classificar claramente a mobilidade das pessoas na cidade como uma função urbana importante, né? As funções urbanas básicas que lá foram reconhecidas, que é a função urbana de morar, trabalhar, recrear e circular, né? Hoje em dia, é claro que a gente reconhece que a cidade abriga mais funções importantes do que apenas essas 4 temas, né? Mas o eixo de mobilidade estava presente na definição de circular pela cidade. As pessoas, para trabalharem, para se recrearem, para exercer a sua vida na comunidade urbana, necessitam, evidentemente, de se movimentar pela cidade. Esse eixo basicamente se preocupa com isso. O que é fundamental para você fazer um planejamento de mobilidade, acessibilidade e transporte numa cidade? É preciso que você tenha um diagnóstico que a gente chama de matriz OD. A matriz OD é um levantamento que se faz chamado origem e destino, uma matriz origem e destino. Você tem que fazer uma pesquisa que levanta, né, os dados da população, como essa população se move, não apenas no meio que todo mundo às vezes imagina, as pessoas andam utilizando automóveis. Há várias pessoas que fazem seus percursos a pé, outros fazem de bicicleta, outros fazem usando transporte público coletivo e sim tem uma grande parte que faz percorrendo com automóveis, etc. Então você precisa identificar de onde essas pessoas vêm, quais são os seus fluxos, seus movimentos na cidade, para você poder fazer um bom planejamento de um plano de mobilidade para uma cidade. E o plano também prevê que algumas leis são feitas posteriores, né? O seu eixo também tem essas leis? Sim, o eixo acessibilidade, mobilidade, acessibilidade e transportes, ele prevê planos específicos para atender, né? Uma das políticas que estão previstas nesse eixo é a política de implantação dos corredores. Os corredores de transporte público coletivo. Eu acho que é bastante claro para todos que uma cidade em que cada um se desloca por ela utilizando um veículo individual, ainda que seja um veículo que incomode menos, como por exemplo uma moto, ocupa um pouco menos de espaço no trânsito, mas especialmente o automóvel, né? A gente percebe claramente que a cidade deixa de funcionar, né? Porque não há infraestrutura urbana, sistema viário que seja capaz de dar conta de uma mobilidade eficiente baseada no automóvel. Então nós precisamos de sistemas de transporte coletivo com menor impacto ambiental, com menor emissão de gases de efeito estufa, com menor ocupação do território da cidade com o deslocamento das pessoas. Há várias categorias de sistema de transporte público. A gente pode pensar, por exemplo,
metrô, né? Quem visitou qualquer cidade e se utilizou de um serviço de metrô eficiente, eu acho que nós podemos classificar o serviço de metrô da cidade de São Paulo como um serviço eficiente, percebe claramente como que a um custo relativamente baixo, você se movimenta por uma malha urbana extremamente complexa, como é da cidade de São Paulo, consumindo um período de tempo bastante curto, né? Fazendo deslocamentos rápidos e indo de um ponto a outro com facilidade. Entretanto, esse tipo de transporte ele exige um investimento em infraestrutura de valor muito alto. Os especialistas da área apontam que você só viabiliza um metrô com o custo da tarifa paga pelo seu usuário a partir do momento em que você tem 60 mil passageiros por hora sentido que vai, sentido que vem, então 60 mil para cada lado por hora. O sistema de transporte público coletivo de Goiânia com maior capacidade, que é o Eixo Anhanguera, implantado em 1976, em que o que fez de Goiânia uma cidade assim pioneira, quase pioneira, porque primeiro foi implantado em Curitiba, mas o segundo eixo de transporte no país com essa característica foi implantado aqui em Goiânia. Ele tem a capacidade de transportar cerca de 20 mil passageiros hora sentido, e hoje ele está transportando menos do que isso. Então ele está ainda a menos de 1/3 da capacidade ocupacional que seria a justificativa econômica para se implantar um metrô. Sim. Muito obrigada, Sérgio.